Material didático para internet das coisas e casas inteligentes. Esse é um tipo de kit especial que eu sempre estou dando uma olhada, não existem muitos no mercado. E para nossa alegria, a minha e a sua, estou tendo a oportunidade de conhecer um desses kits que acabou de chegar aqui para nós. Olha, tudo certinho, inclusive pago, de uma empresa nova que eu ainda não conhecia. Eu consegui dar uma conversada com eles, achei interessante, um pouquinho diferente o material. A gente vai conhecer esse produto aqui agora, então esse kit. E vamos conhecer então em primeira mão, eu acredito que seja o primeiro vídeo desse produto, desse kit aqui no Brasil, em português. Bora abrir essa caixa então? Vem comigo! É o que você está vendo. A caixa ela é bem maior do que eu imaginava. Vamos tirar essa aqui de baixo, para a gente tirar as proteções. A caixa, já tirei ela virada. Aparentemente bem protegida. Ela foi aberta, quase certeza disso, porque ela foi conferida na alfândega. E aqui então está o material. Idade a partir de 8 anos, sensores para a internet das coisas e um kit baseado em ESP32, a gente vai conhecer essa placa. Deve ter um app, pelo menos está mostrando aqui, com 18 lições prontas para a gente aprender as principais funções e recursos do kit. O que mais tem aqui? Empoderar as crianças, criando o futuro. Acebot, essa é a marca da empresa, aqui está o site deles. Então parece que aqui nós temos já uma missãozinha, uma história para a gente se basear. E aqui fala que você vai precisar de um laptop ou computador e 6 pilhas do tipo AA ou baterias. O produto contém partes pequenas que podem causar danos se não tiver cuidado, né? Inclusive, crianças abaixo de 3 anos não devem usar. Vamos abrir a caixa e ver como é que veio as coisas aqui dentro? Vamos lá então. Olha, tem o que é isso aqui? Uma cartinha. Caro aventureiro. Mas a curiosidade venceu. Eu tive que parar a gravação e vir descobrir um pouco mais aqui sobre essa carta. E eu não me arrependo porque eu descobri algo muito legal. Eu descobri que, na verdade, todos os projetos eles fazem parte das aventuras do Dr. Lume. E quem abre a caixa é convidado a participar delas e ajudar em todos os desafios que o doutor ele está enfrentando. Para você ter uma ideia, as histórias são tão interessantes que eu comecei a ler e eu perdi um pouco a noção do tempo. Então eu tive uma ideia. O que você acha de eu traduzir essas histórias e colocar aqui no canal? Eu já mandei um e-mail para eles pedindo autorização, mas quem sabe você possa dar uma força para isso ser aprovado comentando aqui embaixo eu quero história. Inclusive eu estou pensando em fazer em português e em espanhol. O que você acha? Se você acha que é interessante, então comenta eu quero história aqui embaixo. Combinado? Parece que isso aqui vai ser uma série de projetos ou produtos. Algumas coisas a gente vai ver com mais detalhes quando eu fizer um vídeo de montagem. Mas aqui a gente já nota que vai ter uma placa tipo Arduino Uno, mas com ESP32. Provavelmente seja uma versão própria deles. Tem uma proteção aqui, mas é só para a caixa não ficar andando aqui dentro. Eu já noto aqui que tem um display LCD azul. Vamos abrir, né, gente? Vamos abrir. Afinal, isso aqui é um box. Vamos ver o que tem dentro. Vamos lá. Aqui. O display ele tem fundo azul. Eu gosto bastante, porque daí as letras elas são brancas, mais fáceis de ver. E ele já tem um conversor aqui para I2C, ou seja, com apenas 4 cabinhos, 2 de alimentação e 2 de dados, eu consigo escrever aqui. Não ocupa tantas portas do microcontrolador. Já mostro para vocês, essa aqui então é a placa que é a 07 Acebot ESP32 Max versão 1.0, a placa de controle, com algumas coisas aqui atrás, Wi-Fi e Bluetooth. Já mostro para vocês com um pouco mais de detalhes. Aqui deve ser o material para montagem, certeza. E olha só que legal isso aqui, gente. É madeira recortada a laser. Uma madeirinha, olha, uns 3 ou mais milímetros. Pronta para montar. Provavelmente os engates eles usem parafusos e calço de madeira. E olha que bacana, ele é pintado, olha só. Eu não sei se é silk, mas tem uma parte aqui e eu achei simpático aqui esse robozinho, que é a marca da empresa. Ainda não sei como é que ele vai ser usado no cenário, né? Mas achei bacana que veio pintado. E o restante da parte eletrônica deve estar aqui nessa caixa. Vou liberar espaço aqui na bancada pra gente olhar com mais atenção.
os módulos e tudo mais que vem no kit. Abrindo aqui, já consigo ver que tem uma fita LED. Vou até abrir aqui. Tem um adesivo aqui atrás, parece ser, né? Preta, bonito esse acabamento. Tradicionalmente elas são endereçáveis e RGB, ou seja, 3 cores que dá para montar qualquer cor luminosa. Já dá para ver aqui também que nós temos os cabos de conexão jumper. Eu estou olhando aqui, eles já vêm com as pontas, as 3 pontas, num plug único. Isso deve facilitar bastante a conexão, bastando apenas cuidar o lado e a cor que a gente tem que conectar. Inclusive as cores aqui são preta, vermelha e azul. Já vejo também, tem 2 motores servo, SG90, 2 peças, então com certeza vão ter coisas que se movimentam nos projetos. Aqui tem um jogo de chaves, é uma chave canhão e uma chave Phillips. Então a gente não vai precisar de ferramentas extras para montar o kit. O clássico sensor DHT11, um sensor de temperatura e umidade para o monitoramento dessas informações. Aqui eu tenho um sensor de chuva e nesse momento eu preciso fazer um adendo. Eu já estou olhando aqui vários dos módulos, para mim fica mais fácil de enxergar. Eu não sei se eu vou conseguir colocar na câmera para você ver. Olha a qualidade da textura nessa pintura preta aqui nessa placa e também o acabamento todo em dourado. Isso dá uma durabilidade muito maior às placas eletrônicas. E também olha a beleza, um preto com dourado. Muito bonito esses módulos, um destaque à parte aqui para o kit. Também não pode faltar o clássico LED, tem um módulo com LED aqui. Mais um sensor que nunca falta em projetos de automação, é o sensor de luminosidade, LDR, fotorresistor. Um módulo que nem sempre vem nos kits, mas é muito interessante, é o sensor de movimento por calor, usando infravermelho, similar àqueles que a gente tem no estacionamento e alguns corredores de apartamento, onde você passa por baixo da lâmpada, ele sente que é uma pessoa e então ele liga o interruptor. Muito interessante também o módulo de emissor de luz laser, visível. Será que vai vir um negócio de emissão impossível nos projetos, né? Tô escutando até a musiquinha. Ah, legal. Vou colocar um gelo seco ali, uma fumacinha, dá uns efeitos muito interessantes. Mais alguma coisa escondida por aqui? Ah, parafusos, né? A gente não pode esquecer que precisa de parafusos. Nós temos aqui suportes sextavados, algumas porcas intertravadas, dá para ver pelo formato. Tudo certinho e numerado para a gente fazer a montagem. Cabo de gravação, USB tipo C. Talvez ele sirva também para alimentação, não sei. Só na hora de montar que a gente vai descobrir. Tem aqui esse negócio, Plate Package, que eu não tenho ideia do que seja. É uma arruela plástica transparente e parece ser uma barrinha de plástico também. Não sei, vou ter que descobrir para que serve isso aqui. Escondido aqui embaixo a gente tinha um push button, também essencial. Uma peça, já com o capzinho. Aqui eu ainda tenho essas 2 peças. Conferir bem o que se trata. É plástico, não é vidro, mas são espelhados. Eu vi alguma coisa nas fotos sobre um espelho infinito. Se for isso mesmo, isso aqui vai ficar muito bonito quando o projeto estiver acabado. Aqui eu também tenho o suporte de pilhas, como eu comentei, com um plug compatível com os Arduino Uno, onde vão então as 6 pilhas AA para fazer a alimentação de todos os módulos e do sistema de controle. Eu tenho aqui também algumas peças que são de um acrílico fosco recortado. Eu já vi isso num outro kit que eu até fiz review também aqui no canal. Então eu suspeito que isso aqui sejam as portas ou janelas do nosso módulo, que vão ser controladas pelos motores servo. Já esse aqui, ele é um módulo RFID, mais o chaveiro. Ele serve para fazer aqueles projetos de controle de acesso, de controle de segurança de portas. Então esse chaveiro ele tem um código que você programa e quando você chega perto dessa plaquinha, desse sensor, ele libera ou fecha as portas ou janelas ou ativa o que você precisar. E aqui então eu vou ter um Buser bem grande. Não, pera aí, não é um Buser não. Isso aqui é um módulo de reconhecimento de voz. Pô, será que é isso mesmo, cara? Ah, agora sim que eu tô mais animado ainda para ver essa maquete funcionando. Porque se ele reconhecer palavras, cara, imagina os projetos legais que dá pra gente aprender a montar. E vamos dar uma olhada então agora nesse aqui que é a placa de controle. É o cérebro responsável por tudo, né? Por tudo funcionar. O que a gente consegue aprender aqui? Bem, o que eu estou vendo, basicamente o óbvio, né? Ela não usa um chip de controle Atmega, que seria do Arduino, mas um ESP32.
A coisa legal é que eu posso usar o mesmo software de programação do Arduino para programar esse chip, não vai mudar em nada. Outra coisa legal é que o formato idêntico ao Uno aceita então as mesmas shields, as mesmas conexões, inclusive o mesmo número das portas aqui, tanto na hora de fazer programação como de conectar placas aqui. Então funciona exatamente como o Uno, só que várias vezes mais poderoso, né? Devido a esse chip aqui, que tem muito mais memória, e foi fabricado para se conectar à internet, ou seja, a uma rede sem fio, coisa que o Arduino não faz, a não ser que você coloque módulos separados. Outra coisa que, se você está um pouco mais atento, deve ter notado, é o padrão de cores, que é o mesmo que nós falamos agora há pouco, dos cabos. Aqui basta seguir a cor, fazer a ligação conforme a cor está aqui. Eu vou conseguir fazer as ligações de maneira mais rápida, mais segura, mais confiável e vou ter menos dor de cabeça. No demais, todo o resto que vale para o Arduino vai valer para esse cara aqui, inclusive as alimentações, o jeito de gravar. E claro, a gente vai precisar colocar os drivers, que eu provavelmente deve ter o tutorial de como faz isso aqui no material dos projetos. E eu acho que você já percebeu que, dado ao número, né, na quantidade de projetos que a gente vai conseguir montar, vai ser possível aprender bastante coisa sobre ESP32 usando a plataforma Arduino. Eu acho que até aqui você já percebeu que o kit ele é bastante interessante e tem diversos recursos. E como eu comentei antes, me sinto até motivado a trazer as histórias desse kit aqui para o canal. Quem sabe até não saia uma série aqui de alguns vídeos de alguns desses projetos montados. De qualquer forma, eu quero trazer esse kit montado aqui no canal e compartilhar outras coisas que eu vier a descobrir. Atualmente, em relação a compras e importações, eu acredito que a maioria dos brasileiros já tem uma noção de como está funcionando. A gente compra o material lá fora e quando chega a gente paga a taxa de importação mais o ICMS. Eu até posso tirar as dúvidas se você tiver interesse sobre as minhas experiências que eu estou tendo com compras internacionais. Você pode perguntar nesse vídeo ou qualquer outro em que eu apresento alguma coisa que eu trouxe lá de fora nos últimos 6 meses. Dito isto, eu comprei esse kit pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição e no comentário destacado. E após fazer o pagamento, ele chegou nas minhas mãos em menos de 20 dias. O engraçado é que eles escolheram uma transportadora que mandou esse kit para os Estados Unidos e depois ele veio aqui para o Brasil. Pensando nessa longa viagem, até que chegou rápido. Já sobre o valor do kit, você vai precisar acessar o link aqui embaixo, porque dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, esse valor pode ter mudado. Mas sinceramente esse kit ele me surpreendeu positivamente pela questão das histórias, pela questão do acabamento, e eu senti para mim que foi um ótimo custo-benefício. Tanto que eu estou ansioso para montar aqui para compartilhar com os meus alunos. A ideia dele usar um sistema Wi-Fi que é compatível com o Arduino e que é muito popular no ambiente educacional, com certeza é um ponto forte. Eu pensei até se não há a possibilidade, quem sabe, da gente programar ele usando blocos. Essa é uma coisa que eu vou dar uma pesquisada e se eu descobrir que pode, com certeza eu falo para você. E assim que o vídeo da montagem estiver pronto, vai aparecer no card aqui embaixo para você clicar e assistir e ver como ele fica. Mas enquanto ele não está pronto, você pode clicar no outro vídeo que está sugerido aqui embaixo para a gente continuar aprendendo juntos. Afinal, é criando que se aprende.